Senhor nos ajude, com a ajuda dele, né? Pois bem, nós temos algumas perguntas, algumas observações, coisas que, aliás, eu estava olhando a ordem da igreja. A escola dominical ela é dividida justamente em 2 períodos. A parte da escola e depois vem o sermão. E o que nós temos feito mais ou menos correto, não é? Na verdade, às vezes dividiria a igreja até em classes, mesmo de adultos, né, com professores e tudo. O que não é possível para nós, não é? Gostaria de saber o que é a marca da besta. Bom, isso aí dá um assunto para muito longo. Em síntese, em outras palavras, marca do poder. A besta quer dizer poder. Quando você diz besta, você não está xingando aquele sistema, aquele homem. Não é um termo pejorativo. Pelo contrário, se explicar isso para o mundo acha bom. Quer dizer, é poder, é força, é poder. Essa besta quer dizer força, poder. Então, a marca do poder. Como a igreja de Jesus tem um fundamento, que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, a marca da besta tem um fundamento, é a doutrina das 3 pessoas distintas. É a doutrina das 3 pessoas distintas. Ela culmina no ecumenismo. E aí, então, quem não fizer parte do ecumenismo não vai poder comprar nem vender. Essa bobageira que eles inventam, principalmente pentecostal, é bom para isso. Quando saiu o CPF, eles disseram, isso aqui é o número a marca da besta. O que é mesmo, eles ficam com ela na testa e não sabem. Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nunca disse, aquele que orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo receberá. Ele disse, aquele que pedir em meu nome. Em meu nome. E que em seu nome fosse pregado o arrependimento. E os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. A pessoa que tem revelação sente até mal. Sente mal até. Quando ouve um termo de uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem sentido bíblico isso. É a cegueira. Agora, não é tudo, porque aí tem as testemunhas de Jeová, entre aspas, que não creem em Trindade. Tem os unicistas também que não creem em Trindade. Então, não é só isso. Por isso que a mensagem toda, por exemplo, das 7 eras, é uma resposta para isso. A era de Éfeso, todas as 7 eras e os selos, é uma resposta. Mas aí a pessoa assinou o nome, a irmã, fique sabendo que ela parte disso aí, é a força, a marca do poder. Porque você então conhece os 4 cavaleiros de Apocalipse 6. Mas ele cavalga, né, somente é o mesmo cavaleiro. Ele muda de cavalo. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o baio, que é uma mistura de cores. Porque ele ainda não é a besta. Ele é a besta potencialmente. Ele é a besta potencialmente. Hoje ele ainda é o anticristo e falso profeta. Quando ele for a besta, é que o diabo encarnará nesse sistema, então ele vai decidir porque ele está com ouro. Porque sexta-feira eu preguei aqui, casamento está bem, mas se você tirou a síntese, você entendeu que o noivo tem uma casa para levar, tem um barraco, tem um rancho, tem uma carroceria. Jesus tem uma casa de ouro.
Mas aí eu pergunto, onde é que você arrumou esse ouro? Esse ouro que está lá, aqui, na terra, no poder da besta, foi tirado das nações. Foi enfraquecendo as nações, enfraquecendo povos. Foi roubado, portanto. Foi roubado das nações, principalmente do Brasil. Agora Jesus não. Jesus não roubou de ninguém. Não é? Então ele terá poder aqui, principalmente partindo da força do ouro. Porque é o estado menor do mundo, porém o maior em riqueza. O estado da besta. Ele governa, ele tem poder político e religioso. Ele é recebido como chefe de Estado e chefe religioso. Então ele tem poder, ele recebe poder. O poder dele ainda está limitado, mas ele já manda fechar um país aí, no dia da Aparecida, o país tem que fechar. Aí então é que ele será, montará o cavalo baio, a mistura de cores, o amarelo, e quer dizer morte. Ali sim, ele terá poder total, que as nações vão estender as mãos para ele. O dinheiro do mundo todo está enfraquecendo. Só o ouro resistirá. Então, ele terá poder político, religioso, total. E só vai comprar e vender quem pertencer ao ecumenismo. Adorar a imagem da besta. A imagem da besta é, finalmente, o ecumenismo. O ecumenismo é a união das igrejas. Pastor, eu gosto de passar limpo aqui, mas recebi agora. E não dá tempo assim para a gente dar uma resposta mais precisa. No primeiro selo, parágrafo 128, diz que o nome Jeová não é correto. Mas está escrito na Bíblia. Este nome certo, é certo ou é errado? O irmão assinou o nome dele. Muito bem. Vamos aqui, ligeiramente. Uma boa pergunta. Todas elas foram muito boas. Sabe você que o nome Jeová não é correto? Qualquer um sabe que isso é verdade. Você, doutor Vale, nós não temos o doutor Zé Berto aqui hoje? Não. Doutor Vale, sabe disso. Os tradutores não puderam traduzi-lo. Se soletra JVHU. Isso não é Jeová, nem sequer se aproxima, porquanto não sabiam a tradução. Então puseram Jeová, porém esse não é seu nome. Cada vez que há uma vitória ou que algo significativo sucede, um nome é mudado. Veja como foi nos dias de Abraão. Então ele está fazendo referência a isso. Agora, irmão, eu tenho aqui, eu não tive tempo em passaria, mas o irmão Branham está certo mesmo, absolutamente correto quando ele diz isso. Porque o nome é tão sublime, o nome de Deus, que eles até precisavam, é uma pena especial que o escriba tinha. Você vai escrevendo assim, com uma caneta, uma pena, vai escrevendo um tratado. Mas quando você tinha que fazer menção do nome de Deus, tinha que trocar de pena, pegar aquela pena que era só para aquilo. Só para escrever o nome dele, não podia escrever outra coisa. De maneira tão sagrada que eles... Entende? Então aquilo não podia ser pronunciado. Eu passei as vistas aqui, depressa, disse Donai. Trata-se também de uma forma plural que designa Deus por ser pleno de vida e poder. Né? Significa Senhor, ou em sua forma intensiva, Senhor de senhores, e Senhor de toda a terra, apontando Deus como governante, a quem tudo está sujeito, e com quem o homem está relacionado como servo, e das referências bíblicas.
Era a forma favorita do nome divino pelos escritores judeus posteriores, os quais usavam-na para substituir o nome sagrado YHWH, que não tem pronúncia, não tem jeito de pronunciar. Aqui, falando mais de Jeová, não dá para observar tudo, mas disse, o termo hebraico, eu não dou conta de pronunciar, Yahweh, em nossa versão portuguesa, porque o nome Jeová é aqui no português, na nossa língua, né? E em nossa versão portuguesa, usualmente traduzida como Senhor, né? Algumas versões transliteraram por Jeová. Então, quando você fala Jeová, você está falando Senhor, se referindo a Deus. Porque o Jeová do Velho Testamento é o Senhor Jesus Cristo do Novo. Ou o Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Aí quantas vezes você vê, quando Paulo, Saulo de Tarso, caiu lá no caminho de Damasco, ele era fariseu dos fariseus. Ele não disse, quem és tu, Jeová? Ele disse, quem és tu, Senhor? Essa que foi traduzida, a melhor forma que pode ser traduzida. A melhor forma que eles puderam fazer, da maneira mais divina, mais sagrada, para traduzir esse nome. Agora, é certo que como você vai conhecer o seu outro nome, você vai conhecer também o nome dele lá, porque aqui todo mundo pode falar Jesus, mas aquele nome lá só vai falar a sua esposa. Não é? Então, este último nome se originou como segue. O texto original hebraico não contava com letras vogais. Com o tempo, o tetragramaton, YHWH, foi considerado por demais sagrado para ser pronunciado. Daí por diante, Donai, meu Senhor, passou a substituí-lo na leitura, e as vogais desse nome foram combinadas com as consoantes YHWH, formando um nome que em português tem sido transliterado por Jeová. Uma forma que comprovadamente começou a aparecer no início do século XII, depois de Cristo. E aí ele continua explicando sobre o assunto. O irmão Branham está certinho em dizer isto. É que ele fala em síntese, né? Ele fala assim, não está correto, quer dizer, não é exatamente isto. Foi uma forma mais santa, mais respeitosa de tratar, de falar o nome de Deus. Então eles falam Jeová, mas não é que esse seja realmente o seu nome. Você o saberá. Amém? Eu acho que mais do que isso eu não dou conta não. Só se continuasse lendo aí, e o nosso tempo não dá, não é? Vamos ver mais uma vez Colossenses, capítulo 1. Regozijo-me agora no que padeço, verso 24. Por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as
são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem, ensinando a todo homem que em toda sabedoria, o homem em sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Senhor, mais uma vez, nós voltamos a agradecer-te, porque ainda podemos nos colocar de pé diante da tua palavra e pedir perdão dos nossos pecados e dizermos para ti que estamos realmente sentidos com muitas coisas que nós praticamos e que realmente não combinam com o nosso pensamento, com a nossa maneira de crer. Porque, na verdade, nós cremos em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é puro. Nós cremos dessa forma. Nós cremos numa família completa. Nós cremos no respeito mútuo, na honestidade, no pudor, na sinceridade. Então, Senhor, talvez nós estejamos vivendo uma coisa que não cremos. Isso nos faz afligir muito a alma. Mas, por outro lado, isso nos distingue dos demais, porque os demais não estão incomodados com isto. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajuda a cada um ser beneficiado com tua palavra, mas nesta manhã, mas neste dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Pois bem, eu achei muito proveitoso a maneira muito proveitosa, né? A maneira que nós estamos discorrendo, estudando essa mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Isso não dispensa a leitura da mensagem e ficar a fita gravada. Mas como nós já tínhamos entregue esta mensagem, então nós resolvemos fazer dessa forma. A última lição foi que a noiva não cairá. Aí começou no parágrafo 184 esse assunto. Mas vai além. Ela não cairá e não é propriamente pelo seu bom comportamento. Ora, é claro, perfeitamente claro, que o irmão Branham elogiou o comportamento da mocidade, dos pastores, das irmãs que se hospedavam, que iam comer em determinado lugar e depois o dono daquele restaurante veio agradecer ao irmão Branham e elogiar o comportamento do povo da igreja dele. Então você sabe, você sai por aí numa viagem e hospeda em grupo, a tendência é ceder em brincadeira. Eu fico olhando as moças, quando elas estão em grupo, elas se excedem em brincadeiras, o que muito as expõe. As moças ficam muito expostas quando elas saem na rua, num restaurante, em hotéis, brincando assim diante dos incrédulos, não é? Brincadeiras assim, rindo demais e aquela coiseira toda. Então, no hotel, por exemplo, tem a hora. 22 horas tem que haver silêncio. E às vezes já houve caso do dono do hotel reclamar em encontro aqui, dizer, desse jeito eu não posso receber vocês mais.
Porque eu tenho hóspedes aqui que são fregueses, são viajantes, e chegam cansados e querem dormir e vocês não deixam. Então, essas coisas a gente aprende em casa, né? Educação de berço. Mas a igreja é um berço. Você se assenta num restaurante, está certo que você forma a atmosfera da mesa, tudo bem. Você não tem brincadeiras com garçom, etc. Sabe, o homem, sem você brincar, ele já atreve, quanto mais você brincando. Um homem, na hora de negócios, de balcão e coisas assim, você entende isso. É um senso que você tem da sua ordem, conduta de vida. Então, forma aquela atmosfera ali entre si, sorriam, brincam, contam uma coisa e comem uma coisa que não gostou, faz isso, faz aquilo, tudo bem. Mas na hora de sair, devem sair comportados. Não deve sair dando gargalhadas e rindo. Ali os clientes estão vendo, os garçons mesmo. Então, ali então você sai da maneira comportada. Você entende que há o recinto que mais é seu. Você está mais velado, mais velada. Ele é mais... não te expõe. Você vai se assentar em grupo numa mesa e ficar todo mundo sério. Ele conversa, não é? Sorria, às vezes canta, às vezes um faz o discurso, não é? Outros batem palmas, tudo bem. Mas na hora de sair, não. Aí já sai todo mundo dentro de uma postura, não é? Porque senão você deixa uma impressão não boa ali. Dependendo das brincadeiras, tudo é natural na mesa, não é? Para eles, na mesa. Mas na saída não, aí já encara como esses jovens jogados aí do mundo. Então, vai fazendo essa diferença. O bom comportamento. Bom comportamento, ele é elogiado e ele deixa a pessoa mais descansada. Você sabe que a gente, às vezes, falou muito, e eu volto insatisfeito para casa, batido, às vezes perco o sono, porque tanto cuidado que eu tive, tanto tempo, minha língua, agora danei a conversar demais. E faz assim, então você faz uma autocrítica, sem dar lugar a complexo de inferioridade, aquela coisa de entrar num casco, sair de um extremo, cair no outro, bobageira, essas coisas assim. Não. Tudo tem o seu centro. Mas você faz a sua autocrítica, não é? Diz, olha, eu falei coisas que eu não devia ter falado, e fica chateado. Quantas vezes o pregador, eu tenho ido insatisfeito com a mensagem, com a pregação, por causa, às vezes, de uma frase, por causa, às vezes, de uma palavra, a gente fica chateado, fica aborrecido, às vezes até chora depois, não é? Sofre muito quem ensina, sofre muito quem prega, sofre muito. Então, está bem, vamos ter... O bom comportamento não está fechado dentro de um casco de tartaruga, bem entendido. A pessoa introvertida, que se fecha dentro de si mesma, ela contrai doenças nervosas, gastrites e coisas assim, envelhece antes do tempo e se desgasta muito e não prospera muito na fé. Você pode adquirir um semblante espontâneo, uma vida espontânea, alegre, feliz, derramar felicidade, provocar atmosfera de alegria, sem, contudo, se desgastar, não é? Vocês entendem como que é. E que seria esse... Porque o profeta diz aqui, no 187, ela não pode basear-se em um bom comportamento. É
claro, levando para o setor espiritual, ele já disse tudo. Ele já disse tudo. A noiva não cairá, não é porque ela tem um bom comportamento. Então, vamos ver aqui. No fator espiritual, existem espíritos religiosos que, sem dúvida alguma, a base, o fundamento deles para a salvação é bom comportamento, é vestir-se bem, bem assim, no sentido de pudor, não é? Vestidos compridos, o que está bem, tudo certo. Agora, eles baseiam estritamente no exterior. É um instrumento básico do fariseu. Porque, na verdade, o fariseu estava certo. Ele não tinha. Vocês precisam guardar isso. Os fariseus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não aspiravam o céu. Eu quero pregar sobre isso. Eles não aspiravam o céu. Eles aspiravam um cumprimento da lei. Eles primavam pelo cumprimento da lei. Porque, na verdade, eles tinham medo. Eles temiam. E por isso eles tinham que ter vidas, não é? Intangíveis, irrepreensíveis, intocáveis. Porque eles tinham que executar. Então eles eram policiais da lei. Eles estavam sempre vigiando para apedrejar, para matar, para executar. O caso de Maria Madalena mostrou isso. Aí então Jesus chegou e mostrou que não era o bom comportamento deles, o bom comportamento social deles, que os isentava de pecado. Jesus chegou e disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Pronto. Foi o suficiente para esclarecer o assunto. E você tem a base. Porque o profeta disse: ela não pode basear-se em bom comportamento. Ter bom comportamento, tudo bem, correto, está certo. Mas ela não baseia a sua salvação, o seu rapto, em bom comportamento. Porque o mau comportamento quem tinha era Maria Madalena. O mau comportamento social quem tinha era o ladrão crucificado. O mau comportamento era da samaritana. E o bom comportamento social era deles. Mas foi justamente por isso que eles rejeitaram. Mas a função deles era essa. Eles não estavam procurando uma cidade como Abraão estava. E por isso eles nunca foram filhos de Abraão. Porque os filhos de Abraão estão sempre aspirando àquela cidade que Abraão desejou. Entendeu? Então fica fixado isso aí. Esse é o parágrafo 187, mas vamos até o 189. Vamos ler o 187 e depois... Como ele fez, o que aconteceu na prefiguração agora? Ele abriu o lado de Adão e tomou parte de sua carne, a qual era Adão, para fazer Eva. A noiva tem de ser a palavra, pois ele é a palavra. Ela não pode basear-se em credos. Ela não pode basear-se em denominação. Ela não pode basear-se em bom comportamento. Ela tem de se basear só na palavra. Só na palavra. Porque ela é parte dela. Ela foi tirada de Cristo. Estão vendo? E para estar seguro disto, e de todo o rapto agora, Lutero foi uma parte, Wesley foi uma parte, os profetas foram uma parte. Se eles são,
não são uma parte. Bem, na revelação que eles estavam formando, o corpo, pés, dedos, braços e assim por diante até a cabeça, na qual chegaremos dentro de alguns minutos. Veja, isso faz o rapto inteiro. É o corpo da palavra, o qual é Cristo, amém. Fora disso está perdido. Eu não me importo quão bom você seja, ou qual seja o seu parentesco, ou qual seja o seu companheirismo, ou qual seja a sua organização, você está perdido, exceto que esta palavra esteja em você. Agora, esta palavra está em nós exclusivamente pela fé que temos nela. Você crê em toda ela, nela toda, na palavra. Se você não pode ser o que você deveria ser, mas você crê que você deveria ser aquilo que ela diz. Você crê em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é puro. Você crê no casamento de acordo com a palavra. Você crê na família de acordo com a palavra. Você crê que deve amar o próximo como a si mesmo, e que você não deve maldizer de ninguém. E você crê em tudo que é correto, em tudo que é verdadeiro, porque isso é a palavra. Eu creio na cura do câncer, muito embora eu não dou conta de realizar a cura de câncer. Eu creio que o paralítico pode andar, isso é a palavra, muito embora eu não possa fazer um paralítico andar. Eu creio na ressurreição do morto, muito embora eu não ressuscite o morto. Então, esse é o penhor da segunda vinda de Cristo. É o que realmente caracteriza o cristão, é a sua fé. Agora, é claro, é sua maneira de viver, conforme Tiago afirma. Nós não vamos ficar só neste aqui, porque senão a gente não termina. Mas a gente vai ligando um fato com o outro. Vamos ver José lá no Egito, parágrafo 194. Eu não estou fazendo uma conjunção de mensagem. Eu estou procurando terminar o comentário da mensagem Cristo, Mistério, Deus Revelado. Não sei se o assunto de José aqui vai casar com este. Ele se expressou em José, nasceu no meio da denominação, seus irmãos, eles o odiavam sem causa, porque ele era espiritual, ele tinha visões, Deus estava com ele podia interpretar sonhos, e seus irmãos o odiavam. Ele foi vendido pelos seus irmãos por quase 30 peças de prata. Bem, exatamente como ele foi vendido por Judas Iscariotes, um de seus irmãos, por 30 peças de prata. Ele foi jogado numa vala e julgava-se estar morto. Isso é correto. Foi dito ao pai e a eles que ele estava morto. Aquele que foi lançado nesta vala, levantado, e foi à destra de Faraó. No calabouço, como ele sofreu ali. E ali havia 2 salvos, o copeiro e o padeiro. Um deles se perdeu e um foi salvo, melhor dizendo. E o copeiro, um deles se perdeu e o outro se salvou. Exatamente como na cruz, quando ele estava em sua casa de prisão, impugnado na cruz pelos nossos pecados, quando ele se tornou um prisioneiro, um ladrão, se perdeu e um se salvou. Veja precisamente. Então ele se tornou a mão direita de Faraó, o rei com o qual ele sonhou, que teve a visão que ele se assentaria aos pés do rei, e toda a autoridade no Egito lhe foi dada. Sua visão tinha de acontecer. Ele pode ter estudado isto muitas vezes, enquanto estava nessa prisão ali embaixo. Ele estava ficando barbudo e assim por diante, porém ele a estudava. Algum dia sua visão tinha de acontecer.
Ainda que demore, tem de acontecer. Como eu falei na última noite, ou na noite anterior, quarta-feira à noite aqui no culto. Veja, tem que acontecer, ou tem de acontecer. Quando Deus assim diz, tem de acontecer. Isto é um profeta vindicado e tem de acontecer, porque isto é a palavra de Deus. E a palavra vem somente ao profeta. A palavra profeta significa um revelador da palavra divina escrita, da mesma maneira como faz um que prediz. Vejam o vidente. Notem. E o vidente, como aquele que você sabe, que está dizendo o futuro, ele é divinamente vindicado ao prever e acontece. Se houver um que for profeta, falará a vocês e lhes dirá certas coisas que acontecerão. E se não acontecer, não o ouçam. Porém, se acontecer, então eu estou com ele. Seria melhor vocês temerem-no, porque eu estou com ele. Vejam vocês, é exato. Ali está a vindicação. Ali é onde você sabe se é a verdade ou se não é. Agora nós estamos vivendo, irmãos, vem a mensagem. Nós estamos vivendo um período de contradição. A sua vida é uma contradição com aquilo que você crê. Nós estamos vivendo um período de contradição no mundo todo. Os pastores, ao pé da letra, ninguém pode ser pastor mais. Ao pé da letra, ninguém pode ser diácono mais. Ao pé da letra, quem é senhor de sua casa? E assim você vai analisando os fatores gerais da vida, todos eles, até chegar nas profecias do irmão Branham. E agora parece que a noiva está sofrendo um grande desafio. Aí você tem que lembrar de Maria, porque o profeta para a noiva é como aquele anjo que veio para Maria e disse: o Espírito Santo te cobrirá, e você conceberá e dará à luz um filho. E deu a profecia para ela, e se foi. Ele não voltou mais não. Ele não teve que retornar para ela. Ele não teve que cruzar o caminho dela de novo. Ele foi embora e não voltou mais. Só que ela guardou no coração. Agora, um fato a mensagem dele para ela tem uma ênfase muito grande para a lógica, para o raciocínio, para a razão. Ele se assentará no trono de Davi. Ora, isso está relacionado com o reino dele na terra. E ninguém mais esperava, porque ninguém mais podia esperar uma coisa de Deus, como judeu, senão um que viesse realmente restaurar o reino de Davi, se assentar no trono de Davi. Então a mensagem, qual é a coisa mais agradável, mais oportuna, mais doce nesta hora para quem é filho de Deus, para quem é eleito? É a mensagem do rapto, é o arrebatamento. Se tem dia que a gente falta chamar a morte, dizer assim: vem, doce morte. Tem dia que a gente fica com inveja. Algum tempo você ficar com medo de ver uma pessoa dentro de um caixão, mas chega o tempo que você fica com inveja de quem está dentro do caixão. Chega esse tempo, você pensa que não, mas chega. Agora, essa mensagem do arrebatamento é a coisa que mais nós estamos precisando,
É a coisa que vem mais de encontro com a nossa necessidade, porque sabemos que para o mundo não há solução. Estar com Cristo é muito melhor. Assim também era a mensagem do anjo para Maria. Você precisa guardar isso, hein? Precisa guardar isso, porque isso vai te servir uma hora. Ele será forte, se assentará no trono de Davi. Eu tenho falado várias vezes sobre isso, mas cabe aqui agora perfeitamente. E ela não viu aquilo. Foi uma contradição, porque ele nunca foi forte aqui. Como homem, como Deus encarnado, ele só foi fraco. Ela não assistiu nenhum cumprimento da mensagem do anjo. Por quê? Ela não viu seu filho subir no trono de Davi. Antes, porém, ela assistiu ele sendo levantado no madeiro, cuspido, no Calvário. Você vê, outro dia suspenderam aí o Brasil todo e saiu para o mundo todo, um jogador de futebol de nome aí, parece que até da seleção brasileira, cuspiu no rosto de um juiz. E aquele juiz foi promovido com a cuspida para ser juiz da FIFA internacional por causa do comportamento que ele teve, o controle. Ele não revidou, ele agiu exclusivamente pela súmula, pela lei. Mas escuta aqui, se um pecador cospe no rosto de outro pecador, merece uma sentença? E quem cuspiu no rosto de Jesus Cristo? Cuspir. Agora Maria assistindo tudo aquilo. E sabe de uma coisa? Ela não fracassou. Ela não fracassou na sua fé. Prova tanto que ela viu seu filho ser sepultado. Ele foi sepultado, derrotado, morreu lá, perdeu, ficou só o couro e o osso. Foi sepultado, ficou a coisa mais feia, mais horrorosa. E daí ela estava lá no cenáculo esperando a promessa dele. A razão te diria, sabe o quê? Olha, se eu criei na primeira promessa, não deu nada, por que eu vou para a segunda? A promessa veio que seria forte. Eu entreguei minha vida, me dispus, cumpre em mim segundo a tua palavra. E há pessoas que ficam revoltadas com Deus depois. Perdi meu tempo, perdi minha mocidade, lá naquela igreja. E há pessoas que ficam revoltadas com o profeta depois, quando cai, e começam a lamentar o tempo perdido. Mas ela não. E eu vou falar para vocês, para os estudiosos, curiosos, inimigos, a mensagem do irmão Branham é uma contradição. O profeta está em contradição. Porque o comunismo acabou. O comunismo acabou. O comunismo está pedindo esmola ao mundo. O muro de Berlim caiu. Moscou está na situação que está. A União Soviética, tudo virando democracia. Mas está caindo em contradição. Então adverte-se aqueles que têm a promessa. Porque o profeta diz, se esse homem diz alguma coisa e aquilo não acontece, então não fique com ele. Não fique com ele. O que diria Maria na hora que eles estavam batendo em Jesus e um repórter chegasse ali? Maria, o que diz você sobre aquilo que você disse que o anjo falou para você? Quem
que será que ela responderia? O que você vai responder para você mesmo na hora da contradição? Nós estamos vivendo uma contradição. O profeta disse: eu creio, junto à inspiração divina, que por volta de 1977, então tudo estará terminado. Você sabe o que muitos fazem? Dizem: não, já aconteceu. Nós já estamos no milênio e fulano é Elias, é Moisés, é o Senhor. Não, nós dizemos: não aconteceu não. Não aconteceu não. Aí alguém vai lá e diz: bom, o irmão Branham errou aqui num cálculo de matemática, isso é possível. Errou por 10 anos, ele somou errado aí, os cálculos que ele fez. Então é 89 já passou. É o 87, então 87 já passou. Mas afinal de contas, não faz diferença para o eleito, se ele tiver que ficar mais 10 anos aqui, mais 20, porque em outras ocasiões ele disse: ele pode vir daqui 100 anos, ele pode vir daqui 30 anos, ele pode vir daqui 50 anos. Agora, os sinais estão dizendo que Deus já está sendo tolerante com essa humanidade, ela já está pior do que os sodomitas. Então é uma contradição que Maria viveu sem se abalar. Porque eu diria: que diferença faz se eu morro antes do rapto, o rapto não vem? Eu morro com aquela fé. Você quer saber uma coisa? Você morre com a fé que Jesus Cristo cura. Você está morrendo e não tem doença que possa abalar sua fé. Ora, você crê ou não crê que Jesus Cristo cura? Ele pode não querer te levantar daquela cama ali. Isso é mistério, é dele. Se tu queres, bem podes. Se tu queres, passa de mim esse cálice, mas todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Mas não tem ninguém que possa te levar àquela situação: ah, Jesus Cristo não cura, não existe cura divina. Não, ninguém tira isso do seu coração, ninguém. O profeta disse: ainda que eu orasse por 500 pessoas e todas elas morressem, no outro dia eu estaria pregando cura divina. É assim que é a fé. Ainda que eu não dê conta de viver isso, mas amanhã eu estou aqui. Eu estou crendo nesse arrebatamento. Você não tem maneira de não crer, porque todos os jeitos que você analisa a vida, só há uma solução: é subir. O mundo não está pensando assim. O mundo está forçando a situação para consertos. O mundo quer mudar sistemas de governo, mudando leis, constituições e coisas assim. Eles não sabem que a única solução é o rei, não é presidente mais, não é um congresso. Não, é um rei. E esse rei se chama Senhor Jesus Cristo. Então, que diferença faz? Que diferença faz? Se ele não veio em 77, se ele não veio em 87, se ele não veio em 97, se ele não veio em 2007, tem uma coisa: se ele não vem, eu vou. Você tem que pensar assim: vai chegar a hora de você dizer: bom, você não veio, eu vou. A irmã Inês disse para ele: bom, você não veio, eu vou. A mãe do irmão Contran, irmã Cecília, disse: olha, o senhor não veio enquanto eu estava aqui, então eu vou te encontrar.
A minha irmã Vicença, ele não chegou ainda, eu vou. Eu vou ao encontro dele. Não faz diferença. Você então não... Porque eu disse, bom, mas eu não vou precisar disso. Precisa sim. Você precisa disso. Eu gosto muito de guardar certas coisas, porque certas horas servem. E sempre eu lembro até da mensagem do Ferrinho. Você lembra do Ferrinho? Quem que lembra do Ferrinho? Ninguém lembra do Ferrinho, então eu vou contar de novo. O ferreiro tinha lá um monte de ferrinho. E tinha um ferrinho no meio dele lá que ele tinha uma vontade de ser usado, precisa ver, igual muitas pessoas querem ser usadas no ministério, né? Mas eu disse, tá bem, se a pessoa tem vontade de aperfeiçoar, usar o seu dom, tudo bem. Mas quando não tem dom, não tem responsabilidade com aquilo, não. E o ferrinho está lá, misturado com os outros. O ferreiro ia, pegava nele, olhava e falava, agora é minha vez. Jogava para lá. Ficou muito tempo lá. Ele mexia, de vez em quando pegava nele. Ele sofreu um avivamento pentecostal. Falava, agora eu vou. Mas não adianta, não vai, não chegou a hora dele. Na hora certa você vai. Passa tempo, passa anos, ele já está enferrujado. Não caso mesmo mais não. Não vou mais não. Está lá enferrujado, tristinho. Lá vem o ferreiro. Passa a mão para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá. Pegou nele. Ele diz, agora dessa vez eu vou. Jogou para lá de novo. Mais uma vez, como diz o reverendo Tipo, outra vez, jogou para lá. Mas um certo dia encostou um caminhão lá e estava faltando um parafuso na chapa da longarina, lá não sei como é que é. Aí ele falou para ele, escuta, você faz um parafuso para mim, que cabe aqui. Ele foi lá, examinou, e está examinando os ferrinhos. Pegou o ferrinho, jogou o ferrinho para lá, todo mundo pegou outros, por fim pegou o ferrinho. É esse aqui. Aí ele ficou alegrinho, né? Falou em língua estranha, e coitado, e ficou satisfeito. Meu irmão, ele falou, agora sim, agora ele veio. Ele me tomou, agora eu vou ser usado. Mas aí ele não sabia do negócio. Ele levou, botou ele lá num carvão. Estourou num carvão lá e estava morninho, quentinho. Ele falou, mas coisa boa, que coisa boa. Mas aqui tá bom mesmo. Ali que ele falou língua, ali que ele... Mas tá bom, lá estava frio, não é? Mas aqui tá bom. Mas acontece que a coisa foi esquentando. E ele foi tocando fole, e o carvão foi virando brasa, e daqui a pouco ele disse, meu senhor, o que foi? E está aqui gritando, eu não sabia que era assim, e não está aguentando, virou brasa. O ferrinho virou brasa, ficou aquele pedaço de coisa vermelha, pura brasa. Aí, até que o homem veio lá com a pinça e um negócio lá e pegou aquilo. Graças a Deus. Agora passou. Passou? Foi para a bigorna. Marreta nele. E ele, eu não quero ser usado mais não. Agora não tem jeito mais. Agora você tem que ser usado mesmo. Você não queria? Você não quer ir para o céu? Você não quer viajar? Você não quer ir embora? Agora não tem jeito não, meu filho. Voltar para trás não tem jeito. O jeito que tem é você ir. É com fogo, é com pancada, seja o que for. Tem que ir mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Meteu a marreta. Depois foi lá, enfiou na água, batizou ele. Aí ele ficou alegre, ferveu, policial borboleta. Tudo bem. Agora estou descansado. Agora estou aqui, né? Está tudo bem agora, estou descansado, graças a Deus. Terminou? Vem cá. Põe na morsa lá e apertou. Apertou. Eu disse, mas meu Deus, eu pensei que tinha acabado. Você não quer ir? Mas o que vai acontecer agora? Lá
mete a ferramenta lá, uma ferramenta, como é que chama aquilo que faz rosca? Hã? A tarraxa. A tarraxa. Mas começou a arrancar lasca. E ele tá que grita, tirando coisas dele, tirando pedaços dele. Ah, meu Deus. Aí, a hora que terminou de tirar, fazer a rosca, o Tolete diz, agora está tudo bem, agora está certo. Graças a Deus, passei por tudo. Aí o ferreiro veio de lá, foi lá, experimentou, diz, tem que serrar um pedaço. Tem que tirar um pedaço. Vai lá, põe lá e mete a cegueta, e corta um pedaço. Aí acerta a rosca de novo, sofrendo tudo isso. Foi lá, disse, agora aqui tá bom. Aí veio o casamento. Pôs a porca nele e vai apertar. Apertou para não sair mais nunca. Não ter divórcio mesmo, né? Apertou. Isso pintou, aí saiu viajando, né? Aí foi embora. Aí você vai embora. Você quer ser usado? Aleluia. Mas a contradição é isso. A contradição, diz o próprio irmão Branham, Deus permite isso para ver o que há em seu coração. Mesmo no Salmo está escrito isso. Na Bíblia está escrito. Lá em Crônicas está escrito. Que Deus permitiu aquele rei passar por aquilo para ver o que havia no seu coração. Vamos ficar de pé?